Primeiro, Thiago, eu quero que você se apresente, diga seu sinal. Meu nome é Thiago. Meu sinal é este. Ok. Thiago, eu vou te entrevistar porque eu sei que você é um surdo que gosta muito de jogar, tá? E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre sua história com os jogos, como é que você começou a usar o videogame. Assim, pode falar sobre quais foram as dificuldades de você, como surdo, começar a usar o jogo e que estratégias você usou para acompanhar, para se divertir com o jogo, tá? Então, tem uma história de alguns anos com os jogos. Ele não sabe o nome disso daqui, tá? Que ele mostrou o sinal. Primeiro o primo dele mostrou aquilo ali pra ele, aquele jogo. E depois um amigo ouvinte o convidou também pra ir na casa dele. E eles começaram a jogar o PlayStation. Foi o primeiro PlayStation. E aí ele gostou, se interessou e realizaram um campeonato de futebol com PES Vols. O nome é de futebol, né? PES. PS 2008, PlayStation 2008. E aí ele fez um campeonato com os colegas, ouvintes, né? Ele perdeu, mas foi divertido. Não tem problema perder, porque foi divertido. E aí ele continuou pensando assim, poxa, não tem surdos que brinquem comigo, não tem surdos que joguem o jogo comigo, mas, né, continuou passando. E aí depois surgiu um jogo novo e ele pediu para a família dele comprar, que é o PlayStation É o PlayStation. ONE. É o PlayStation ONE, o novo. Depois um amigo surdo dele com esse sinal o convidou e aí ele foi na casa dele e mostrou no computador um jogo chamado CS 16. E ele gostou, aí o cara perguntou, você quer jogar? Não, eu preciso treinar antes, avançar. E Esse amigo era o surdo. livro é surdo, né? E o jogo era todo em inglês. Então ele modificou a configuração para português e aí conseguiu, né, compreender, aceitou jogar. Aí ele foi aprendendo a jogar. Deixa eu perguntar. Então, você começou, as pessoas te ensinavam a jogar, mas com esse amigo surdo, vocês começaram a conversar sobre ele te ensinou em língua de sinais, é isso? A jogar com gestos. Só língua de sinais. Isso. E depois? E aí ele começou a marcar com surdos em alguns lugares, de alguns outros lugares, de outros estados, Brasília, São Paulo, do Rio, para poder eles realizarem o campeonato de CS 16. E aí Vocês jogavam online, né? Pela internet. Isso, é o campeonato pela internet. Daqui de Salvador teve eu, meu nome, Thiago, Caio e Léo. E Rafael também. E também Vitor. Só esses 6. 6 surdos. Esse grupo de 6. De fora tinham grupos enormes, né? Aí no São Paulo tinha um rapaz com esse sinal. Fernando. Ele era o responsável, né, por escolher os melhores times. E vocês jogavam o quê nesses campeonatos? CS 16 no computador. É o jogo de atirar.
E aí a gente praticou bastante antes. Esse jogo de atirar que precisa, você pode fazer em grupos, é isso? Você joga em grupo? E como é que você se comunicava? Pode, sim. E como é que você se comunicava com as outras pessoas do seu grupo? Dentro do jogo tem um chat. Um chat. Então vocês escreviam em português? Isso. Escrevi em português. Ah, que legal. E aí a gente criou um grupo, né, de Salvador, de surdos, para poder realizar esse campeonato. Mas o SESBA não deixou a gente participar. Então, tudo bem, né? A gente respeitou essa decisão e não participou. E aí a gente continua, assim, só batendo papo mesmo. Aí agora vai ter um novo CSS, que alguns surdos não sabem muito bem, né? Mas eu, Léo e o Thiago continuamos a praticar. E agora tem um novo que é o Dota 1 e 2, né? E eu ainda não estou acostumado com esse jogo. Mas algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, né? Também tem o CGO. Só que as lojas ainda não estão vendendo, porque foi proibido. Por conta do... Proibido por causa da violência. Violência, por conta da violência. Esse jogo foi proibido. Tá. E aí não está sendo mais vendido nas lojas. Se a gente quiser, na internet, a gente encontra o jogo em inglês, o Dota em inglês. STM. E aí dá pra procurar esse jogo. Se você quiser, você pode comprar em dólar. E aí você consegue jogar. Alguns estudos já conseguiram comprar, eu não quis ainda. Eu tô pensando, na verdade, mais na minha idade, que eu tô precisando trabalhar, estudar, melhorar o meu português, então não quero jogar agora. Tá, e pra você gosta mais de que tipo de jogo que te atrai mais? De aventura? Eu gosto de todos. Eu gosto de qualquer um, eu gosto de todos. Eu gosto do... corrida, o de atirar, eu gosto de os jogos normais. Eu gosto de todos os jogos, eu gosto de todos. Às vezes eu testo o jogo, né? Vejo se eu gosto dele, se eu gostar eu jogo. Tá, e já aconteceu de você aprender um jogo sozinho, começar a jogar sem precisar de nenhum ouvinte para te ensinar? Você usa que estratégia? Você só lê os menus, a parte que está com texto, é isso? Na verdade, eu sempre marcava com os amigos ouvintes. E... Não tem música. Peraí. É que assim, ele tá dizendo que os jogos que tem música, os ouvintes conseguem acompanhar melhor. E aí ele não acompanha com relação à música, os jogos. E aí os meus colegas ouvintes, quando começam a ouvir o som, eles me dizem, me avisam, né? E aí eu percebo as configurações do controle e aí eu vou tentando e aí consigo jogar. Acho que não entendi a pergunta. Mas assim, os comandos, para entender os comandos, como é que você faz? Você sempre lê a parte que você consegue ler das informações, é suficiente de português que está lá, para você é suficiente? Ou você acha que precisaria de ter mais? Eu faço tentativas. Eu faço tentativas no controle e aí aprendo como é que joga. Uhum. E então, também, às vezes, eu compro os livros manuais e eles me ajudam também. Ah, tá. Então, o português não te ajuda muito? Ou você diria assim, a parte que tem lá escrito, explicativa,
ajuda pouco, ou você acha que é mais, você precisa de outros recursos? Muitas vezes tem palavras no manual que eu não conheço, aí eu procuro na internet, no dicionário, e aí eu descubro e consigo converter, conseguir saber o significado. Os manuais ajudam sim a entender os jogos. Você costuma... Peraí, Rafa tá chamando você, viu? Uma pausa, pode fazer uma pausa? Acho Já que fiz. esse daqui, acho que só para. Pode entrar. Pode entrar. Ô, Thiago, Alex, um surdo aqui conhecido, ele... Alex, esse aqui. Ele me falou que ele gosta de, quando ele joga, ele deixa o som bem alto, ele tem caixa de som em casa, ele disse que aquilo ajuda a manter o clima. Você também usa o som ou você desliga, como é? Eu uso fone de ouvido. Porque às vezes minha família não gosta do som muito alto. Aí eu uso fone de ouvido e pronto. E só eu utilizo aquele som. Okay. Você diria assim, o que é que você gostaria que os jogos tivessem para facilitar a participação dos jogos? O que é que você acha que seria importante ter nos jogos? Tava dando licença para Tá bom, eu repito a pergunta. O que é que você acha importante que os jogos tenham? Que recursos você acha que eles deveriam incluir para facilitar a participação dos surdos, o envolvimento de surdos com jogos? Às vezes a família não ajuda, às vezes quando o surdo está em casa, ele tem vontade de jogar, ou no computador, ou bater papo, ou só utilizar o Facebook. E aí, se os surdos marcam para poder jogar, eles vão lá e em grupo conseguem fazer os campeonatos, é isso. Mas assim, e os jogos, você acha que as empresas que fabricam jogos deveriam você tem alguma dica, alguma sugestão para essas empresas, para as pessoas que fazem os jogos, para que os jogos fossem mais acessíveis ao surdo? Você tem alguma sugestão? As lan houses, dentro das lan houses a gente já tem a ajuda, né, para poder conseguir utilizar os jogos, e misturado com outras pessoas que estão utilizando os jogos a gente consegue aprender. Uhum. E no jogo em si, o jogo que é comercializado, se eles tivessem mais legendas, mais informações visuais, sem depender muito do som ou somente do texto, você acha que ajudaria aos surdos a jogarem melhor, aprenderem mais, a cada vez mais surdos usarem? Eu tenho vontade, tem um jogo que já está lançado, que eu ainda não comprei, né, que ele tem texto. Na verdade, como eu tenho experiência com texto, com legenda, com língua portuguesa, eu consigo compreender e consigo jogar. Ele fala da proibição de idade, fala se é perigoso, se não Isso é. Você entende. Fala, na verdade, do nível de idade que é permitido para ser jogado aquele jogo. Então eu consigo ler os manuais e eu consigo jogar e me acostumo com aquele jogo. Ok. Então, obrigada, Thiago.